Olá a todos, aqui é a Diana Skates, do Ministério Rios de Judá, Rivers of Judah, e nós estamos aqui para falar um pouquinho do curso do RIS, né, de Ativação Profética Fundamentos 1. E está aqui comigo a Hillary, e a Hillary, ela foi uma das alunas, né, ela é uma das alunas, né, Hillary? E eu quero que você Sim. fale um pouquinho de você, e ela vai falar um pouquinho do que aconteceu na vida dela, né, do impacto que esse curso teve na vida dela. Então, bem-vinda, Hillary. Prazer, meu nome é Hillary, obrigada, Diana, pela oportunidade. Eu comecei a primeira turma do curso de ativação profética da Rivers School no final do ano passado, e eu fui pega de surpresa. Eu acho que foi algo realmente planejado pelo Senhor, que eu fizesse parte desse curso. Eu tinha muita fome do Senhor, eu sabia que no fundo o Senhor falava comigo através do profético, era o dom entre os 9 que eu mais admirava, que eu mais queria fluir, e eu pedia muito para o Senhor para que eu pudesse fluir no dom de profecia. Então eu sentia que essa fome, esse desejo que eu tinha por aprender um pouco mais e por realmente profetizar era algo do Senhor para minha vida. Então eu já li vários livros, mas eu nunca cheguei realmente na parte da prática. E o curso de ativação profética me capacitou. Então eu tinha um medo de discernir, será que eu estou realmente entendendo e sabendo que essa é a voz do Senhor? É o Senhor falando comigo, é o Espírito Santo que quer falar e fluir através da minha vida, da minha boca como voz profética. Então, no curso de ativação profética, eu fui realmente ativada e eu entendi que o Espírito Santo ele fala comigo e o Senhor, que é Pai, está nos céus, ele quer desenvolver um relacionamento de intimidade e de profundidade comigo e não só um relacionamento que fica em mim, mas que assim, como um rio, ele flui, tipo dos céus e o Espírito Santo ele flui através da minha vida, porque me edifica e através disso eu posso usar desse dom e edificar outras pessoas ao meu redor e no mundo. Ah, que legal, muito bom isso. Então, você já estava procurando algo, você já estava procurando um conhecimento maior na ativação do dom, né? Pelo que eu estou entendendo que você está falando. E qual foi, assim, o maior desbloqueio, né? Algo que, alguma experiência que você teve que você falou assim, nossa, isso aqui realmente eu senti ativado ou desbloqueado, alguma coisa, foi uma virada de chave, né, que você teve, se você puder compartilhar alguma coisa conosco, vai ser ótimo. E como eu falei, eu já estava um tempo buscando. Então eu li alguns livros mas eu nunca tinha chegado realmente na prática. Então, na primeira aula, eu lembro que depois que acabou a parte teórica, foi a parte da prática. E no Sim. começo eu me assustei porque eu pensei, meu Deus, eu nunca profetizei. Mas Ah, eu descobri que na realidade sim, o Senhor já tinha me usado como boca profética e naquele dia eu pude saber e confiar que o Espírito Santo falava em mim, confiava os segredos do coração dele para mim. Então, eu lembro que tinha um pastor, e eu pensei, meu Deus, eu vou profetizar para um pastor que estava no meu grupo, eram 3 pessoas contando comigo. E aí eles profetizaram sobre a minha vida e eu fui muito edificada. Eles falaram sobre coisas que o Senhor já tinha me falado quando eu era pequena, sobre promessas sobre a minha vida. Então sim. aquilo foi como uma confirmação. E no final, depois eu também profetizei sobre a vida deles. E aí eu perguntei, faz sentido para vocês? Porque eu aprendi quando a gente dá uma profecia, a gente deve perguntar se faz sentido para aquela pessoa, para testificar que aquilo é uma profecia de verdade, né? Se testificou no espírito daquela pessoa. Então eu perguntei, faz sentido para vocês? E os dois falaram, sim, faz muito sentido. Então eu entendi que realmente o Espírito Santo, ele falava comigo, eu aprendi a ter confiança e a fluir nesse dom de profecia, a discernir a voz do Senhor. E depois eu fiz um curso de intensivo de missões aqui na minha cidade, chama intensivo de missões mesmo, e eu tive a oportunidade de poder ministrar em outras pessoas, e aquilo foi tão bom, porque eu também estava pedindo ousadia para o Espírito Santo, porque às vezes eu escutava, mas eu não tinha coragem de entregar. Hum. Então eu fui capacitada, ativada, e depois eu ganhei ousadia do Espírito Santo para poder ministrar na vida de outras pessoas e falar as palavras dele. Olha que legal, isso é muito bom, né? Então você sentiu essa capacitação, né, durante essas aulas, né? Porque a gente teve parte teórica e parte prática, né, Hillary? E todas Sim. as aulas a gente tinha isso, uma parte teórica e a parte prática, né? E como é importante, né? Só para trazer aqui uma informação, as pessoas que você citou nesse grupo, você conhecia elas? Não, Você nunca tinha visto elas?
Primeira vez, Eu só tinha visto um, mas era de longe, não tinha contato. certo? Então, foi realmente a primeira vez que eu conversei com essas pessoas e foi maravilhoso ver como o Senhor ele encaixa todas as coisas perfeitamente e fez com que eu falasse, fizesse sentido para eles, o que eles falaram fez muito sentido para mim. Aham. E é muito importante também, né, lembrar que isso tudo é baseado no amor de Deus, né, Hillary? Né, que se não for, é um amor de Deus para conosco, né, de nos capacitar, né, e ter essa confiança, essa segurança de saber que não é nós, mas nós somos mensageiros de algo de Deus, né, estamos ali como vasos na mão dele, mas baseado no amor de Deus, né, como o Senhor nos ama e como o Senhor ama aquela pessoa que está recebendo aquela palavra, aquela mensagem, né. Outra coisa que você mencionou que eu achei muito interessante também, que nessa parte prática, aquilo que foi dito para você confirmou coisas que só você sabia, né? Pelo fato dessas pessoas não te conhecerem, o Espírito Santo te conhecia, não é verdade? E só ele sabia algumas coisas que estavam ali dentro de você, né? E como a gente aprendeu, baseado em 1 Coríntios 14:3, que o dom de profecia é para encorajar, edificar e consolar. E você acha que a palavra que você recebeu, ela está entre esses três pilares do exercício do dom? Sim, com certeza. Como você falou, não acho que nas primeiras aulas a gente aprendeu realmente qual é a função da palavra profética, que é edificar, consolar e exortar muitas vezes. Então, essas palavras eu entendi que foi realmente uma ação de amor do Senhor. Então, o Senhor querendo trazer um conforto, uma edificação para o meu coração, usou essas pessoas através do dom profético para falar comigo. Então, aquela palavra ela veio para me edificar, para me consolar e para trazer um certo conforto no meu coração de que o Espírito Santo, ele se importa comigo, ele cuida de mim, que ele tem um plano, um propósito para minha vida. Uhum. E isso é muito bom, porque é o edificar, né? É aquela palavra que traz edificação para as nossas vidas, né? Que coisa maravilhosa, né? Que seu testemunho possa continuar edificando outras pessoas também e incentivando as pessoas a serem ativadas nesse dom. Outra coisa que você falou muito importante, que você, após ou consequentemente que você está fazendo o curso, você já teve a oportunidade, né, de liberar as palavras para outras ocasiões, né? No intensivo de missões que você falou, e como isso foi edificante, você falou que trouxe segurança para você, e compartilha mais sobre isso, expande um pouco mais essa experiência que você teve. Eu era uma pessoa que tinha muito medo, talvez até um pouco de temor, de pensar, será que é realmente a voz do Senhor? Será que eu estou discernindo certo? Eu tinha, acho que um medo que até me paralisava de pensar, será que essa minha voz é a voz do Espírito Santo? Então, por muitas vezes, por mais que o Espírito Santo me desse alguma palavra de conhecimento, ele me falasse alguma coisa, eu tinha medo de entregar, medo de falar para outras pessoas. Então, o Espírito Santo, além de me ativar profeticamente, ele começou a alinhar a minha identidade, porque essa também foi uma das aulas, e me Sim. mostrar o que ele é e o que ele tem para mim, como ele quer me usar. Então eu entendi que o Senhor ele quer me usar muito para mostrar o amor dele para as pessoas. Então, nesse intensivo de missões que eu falei, eu simplesmente senti e foi algo tão espontâneo que eu não tive medo. Eu estava pedindo para o Espírito Santo ousadia e foi alguma coisa assim que fluiu naturalmente. Quando eu vi, eu já estava falando, a pessoa já estava chorando e tava, nós duas sendo edificadas. Porque a palavra do Senhor, ela é como uma espada, ela penetra quem está recebendo, mas também ela penetra e edifica quem está falando. Eu me senti muito edificada também, de poder abençoar outra pessoa com a palavra do Senhor. Isso é muito bom, porque a gente também entende, né, Hillary? Olha, imagina isso, você já começou a sentir esse desbloqueio, né? Na verdade, às vezes a palavra desbloqueio não é nem a palavra mais apropriada, né? Mas assim, são mentiras que o inimigo, né, coloca na nossa mente, né? E que muitas vezes a gente, sem entender direito, a gente acaba aceitando isso, mas quando nós ativamos o dom de profecia, ele vem e limpa, lava
tudo isso, todas essas mentiras, traz à luz isso, porque é baseado em amor, baseado em humildade, né? Paulo fala em Coríntios que é um dom para a edificação da igreja. E quem que é, a igreja é formada de quem? De cada um de nós. Então é para a nossa edificação, a edificação de um ao outro. E é isso que você está fazendo, no seu, que você acabou de falar, né? No intensivo de missões que você fez, você já está praticando isso. E é algo muito importante que a gente aprende também nesse tempo de estudo, é que é para ser usado em qualquer lugar, no trabalho, na sua família, é aquilo que está dentro de você, é um dom que Deus te deu, né, Hillary? É um presente que Deus deu para nós, para que a gente possa enxergar tesouros na vida das outras pessoas. Você acha que a sua maneira de ver outras pessoas ao seu redor, no trabalho, escolas, na sua vida em geral, mudou? Sim, completamente. Eu vejo que o dom de profecia não é algo que o Senhor queira nos fazer usar esporadicamente, por exemplo, só quando a gente vai na igreja, mas é uma forma de viver profeticamente. E viver uma vida profética é também amar as outras pessoas, porque eu acho que o amor ao próximo é uma sementinha que o Senhor quer plantar no nosso coração. E ele Uhum. usa muitas vezes isso através do dom profético. E eu amo, eu acho que uma das melhores coisas que o Senhor poderia ter feito é modificar o meu olhar. Então, hoje eu olho para as pessoas com mais amor. Uhum. Às vezes, eu lembro que uma vez eu tive uma visão, eu estava na igreja, e parece que os meus olhos se abriram e eu não vi mais como pessoa normal, eu não vi mais os defeitos das pessoas que muitas vezes eu conhecia, mas eu vi como o Senhor via elas. Uhum. E é de uma forma tão amorosa, é aquelas pessoas, aos olhos do Senhor, o Senhor ele preferia não ver os defeitos ou ver os pecados que muitas vezes nós, seres humanos, cometemos, mas Sim. ele escolhia ver aquela pessoa com amor e com graça. Então, é uma oração que eu sempre faço ao Senhor. Pai, por favor, me ensina a amar mais as pessoas, até amor ao próximo, a tratá-las como o Senhor trataria. E eu vejo que o dom profético é uma forma da gente fazer isso, a gente exercer esse amor ao próximo. Ah, isso mesmo, é algo maravilhoso. E nós somos edificados, não é? Nós Uhum. somos muito edificados quando nós começamos a exercer isso ou a ser ativados para abençoar outras pessoas, né? E eu creio que a gente, muitas vezes, a gente se sente até mais abençoados Com no dar, certeza. né, do que o receber. E isso é maravilhoso. E se alguém sente que está com dificuldade de ativar o dom profético, o que que você diria a essa pessoa hoje? Eu diria para essa pessoa entrar no curso de ativação profética, porque eu também tinha esse mito. Eu tinha muito medo de que eu não era capaz, ou de que eu não via a voz do Senhor, ou que eu poderia, porventura, falar alguma coisa errada. Mas eu acho que o curso de ativação profética me deu uma segurança, porque eu tive a base teórica, mas também eu tive um lugar seguro. Eu me senti muito segura, porque vocês já têm um ministério profético, vocês já têm uma base, vocês fluem. E eu tive eu me senti num lugar muito seguro para praticar, com Sim, pessoas que eu iria realmente aprender, que eu poderia melhorar e treinar esse dom. Porque o dom ele se desenvolve quanto mais a gente treina, quanto mais a gente pratica o dom da profecia, mais profecia nós recebemos para entregar para as outras pessoas. Então, eu entendi que foi um lugar que eu fui muito bem capacitada, treinada, moldada e alinhada, principalmente em coração do Senhor. Então, eu consegui entender primeiro qual a minha identidade, quem o Senhor é para mim, o que Ele quer através de mim, o que Ele quer fazer, como Ele quer me usar, e depois disso, como eu poderia entregar a minha vida para ser usada por Ele, como eu poderia ajudar e edificar outras pessoas ao meu redor. ah, que bom, muito bom mesmo. Então, muito obrigada, Hillary, por seu tempo, por esse bate-papo, muito gostoso. Nós queremos convidar você que ainda não fez inscrição para a próxima turma da ativação do dom profético. Então, você vai e clica no link na bio, na descrição, e eu espero te ver lá. Quem sabe você vai encontrar a Hillary lá também, né, Hillary? Na parte Com de certeza. ativação. Até mais.